Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Botafogo garantiu vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes, mesmo com a derrota por 1-0 para o Atlético de Madrid nesta segunda-feira, no Rose Bowl. Em campo, o Botafogo jogou com inteligência, priorizando a classificação e evitando um placar que colocasse em risco sua permanência na competição. Após o apito final, o atacante Arthur destacou o esforço do grupo e comemorou o objetivo alcançado. Pela circunstância do jogo, com um calor muito forte, nossa missão foi cumprida, que era a classificação. Claro que entramos para vencer, mas estamos felizes com o empenho da equipe nesses 3 jogos. Agora é focar na próxima fase, declarou ao Sport TV. Ciente da força do Atlético, Arthur reconheceu a dificuldade imposta pelo adversário, mas evitou usar o clima como justificativa para o desempenho. Sabíamos da qualidade do Atlético de Madrid. O calor estava muito intenso, mas não é desculpa. Eles pressionaram bastante e tivemos poucas chances. Diferente do jogo contra o PSG, em que fomos mais efetivos, hoje não conseguimos marcar. Mesmo assim, é um momento para comemorar, destacou. Saímos tristes pelo resultado de hoje, o empate seria justo, mas também felizes por termos nos classificado. É um misto de emoções, é um feito histórico para o clube, algo que precisamos celebrar, completou. Agora o Botafogo aguarda o próximo adversário nas oitavas e segue vivo no sonho de ir ainda mais longe na competição. Caso o Palmeiras avance e se classifique em primeiro, o Fogão enfrentará a equipe paulista na próxima fase. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Para todo o Brasil, para a internet. E o grupo B da Copa do Mundo de Clubes está definido. PSG e Botafogo seguem. O PSG vai reencontrar Messi e o Inter Miami. E o Botafogo fará o clássico brasileiro com o Palmeiras. O Botafogo até perdeu por 1-0 para o Atlético de Madrid, mas a classificação ficou na mão. Paris Saint-Germain começou pressionando. Afinal, uma vitória bastaria para a classificação. Mas tomou um susto daqueles quando o goleirão italiano Donnarumma quase fez uma lambança histórica. O primeiro gol demorou a sair e veio em um golpe de sorte. O chute de Vitinha ia para fora, mas bateu nas costas de Kvaratskhelia e entrou. No segundo tempo, Hakimi fez mais um. 2-0 PSG, classificado para pegar o Inter Miami e reencontrar Messi nas oitavas de final. Com o PSG dentro, o outro jogo valia vaga direta. Nos primeiros minutos da partida, o Botafogo mostrou que seria perigoso nos contra-ataques. Em menos de 15 minutos, teve o mano a mano de Savarino, uma arrancada de Igor Jesus e um chute perigoso de Arthur. Mas, pouco a pouco, o Atlético, que precisava fazer 3, foi ganhando mais e mais espaço, se aproximando da área do Botafogo. A chance mais clara de todas veio aos 41 minutos com Julián Álvares, que chutou para fora. Depois veio o lance do pênalti sobre Julián. O VAR convocou o árbitro para ver o lance, mas chamou atenção para uma falta de Sorloth em Jair. No segundo tempo, a pressão do Atlético aumentou ainda mais. O time veio com Griezmann em campo. O norueguês Sorloth teve uma grande chance de cabeça. Aos 41 veio o gol da vitória, marcado por Griezmann. A torcida do Botafogo e os jogadores comemoraram muito a classificação, que era dada como improvável. Uma equipa top da Europa e, portanto, acaba por não ser o jogo que nós queríamos em termos de resultado e na segunda parte aquilo que não queríamos em termos de performance. Na primeira sim, fica a classificação e eu não tenho a mínima dúvida, mas agora vou mesmo ser incisivo e vou ser irónico. Se o Renato Paiva tem dito, afirmado que íamos passar neste grupo no Brasil, eu ia ser esculachado até à última quinta da casa, à quinta casa, por toda a gente, não é? Agora, obviamente, nós fizemos o que ninguém estava à espera e há que valorizar isso para o adepto e torcedor do Botafogo, que tem que estar orgulhoso deste grupo
e depois para o futebol brasileiro também. Estábamos en un grupo muy bueno, donde estaba el campeón de la Libertadores y el campeón de la Champions. Terminamos haciendo los mismos puntos que el campeón de la Champions y el campeón de la Copa Libertadores. Me voy con la tristeza de haber quedado eliminado, porque obviamente no era nuestro objetivo era seguir en esta competición y no pudimos lograrlo. Hicimos 6 puntos, de 3 partidos ganamos 2 y bueno, esta vez nos tocó quedar afuera por la diferencia de goles, con un grupo donde era difícil y terminamos todos con los mismos puntos. Todos duvidavam da gente, porque é um grupo muito difícil, então desacreditado, a gente foi trabalhando em silêncio e muito feliz também por essa classificação. Eu acho que a gente estava preparada para esse jogo, tanto para o do PSG contra o Atlético. Eu acho, como vocês pensam, que isso foi surpresa ganhar contra o PSG, mas eu acho que o Botafogo estava preparado para isso. E bom, hoje perdimos o jogo, é assim, mas conseguimos a classificação, que foi o mais importante. E agora, quem tem medo do Palmeiras? O torcedor do Botafogo, pelo que a gente conversou aqui na porta do estádio em Los Angeles, não tem medo não. Estamos vivos na competição por mérito próprio. Palmeiras a gente conhece bem, eu acho que é até melhor um clássico brasileiro. Confiante sempre. A gente tendo um bom retrospecto aí contra eles nos últimos jogos, Libertadores, Brasileiro. Vamos pra cima. Vamos palpitar para o jogo do Botafogo com o Atlético de Madrid. 2-0 pro Atlético de Madrid. 2-1 pro Botafogo. 1-1, Renata. 2-1 Botafogo. 2-0 Botafogo. 2-2. Eu acredito no 3-0 Atlético de Madrid. Chegou a hora da volta por cima, é tempo de alegria, sou do preto e branco. Em general vamos comemorar, vestindo manequinho no final do ano. 1-0 pro Atlético de Madrid. Aí passa o Botafogo, passa Botafogo. 1-0 pro Atlético de Madrid. 1-0 pro Atlético de Madrid. Gente, não conheço. Não bate bem da cachola, né? Produção traíra, hein? Eu falei aquele 1-0, Atlético de Madrid constrangida, baixinho, porque quando você diz, parece que é o fim do mundo. Mas classificou, tá ótimo. Estamos aqui nos palpites. Seguinte, agora como ficou esse grupo? Paris Saint-Germain, Botafogo e Atlético de Madrid, todo mundo com 6 pontos. O Seattle Sounders foi o saco de pancada, 0. Só que aí nos critérios, Paris Saint-Germain em primeiro, Botafogo em segundo e a equipe do Simeone eliminada da Copa do Mundo de Clubes. Agora a gente sabe que a imprensa, ela cai em cima. Um time europeu tradicional como o Atlético eliminado, olha. Aqui é o Jornal AS. Não, olha, aí colocaram. Não conseguiu e eles não deixaram. Ou seja, fez 1-0, mas não foi suficiente, não é? Pessoal mostrando. O Marca, outro jornal também que é tradicional. O Atlético já estava saindo, não havia necessidade de expulsá-los. Olha, cruéis, hein? E aqui o Olé, choque. Atlético de Madrid está eliminado da Copa do Mundo de Clubes na fase de grupos. Ou seja, isso aqui é uma pequena amostra do que o Botafogo conseguiu fazer, não é? Tem mais aqui um Mundo Deportivo também. Crônica de uma morte anunciada para o Atlético. E tem mais jornal também. O Esporte da Espanha dizendo o seguinte, um Atlético desanimado consegue vitória insuficiente para evitar eliminação. A mídia dando aquela cutucadinha, não é? Uma equipe tão cara, um técnico que é hoje o mais bem pago de todo mundo e não conseguiu classificar o Atlético. E aí eu digo pra vocês, o Botafogo, nessa primeira fase, ele ganhou muitos pontos por vencer o PSG, por mostrar qualidade. E pra quem não acreditava no campeão da Libertadores, ficou esse recado de que o Botafogo lutou, usou o coletivo, foi extremamente disciplinado, compromissado e consegue agora passar para as oitavas de final e enfrenta o Palmeiras. Edu, você já está preparado? Eu não estou preparada para um jogo dessa magnitude. Quero saber se você já está, pelo menos, visualizando o que pode acontecer. Não, a gente já tem uma visão já bem ampla, né, Renato? A gente vê que o jogo ontem do Botafogo não fluiu da maneira como a gente esperava. Ele sai de um grupo da morte fortalecido,
muito fortalecido para esse jogo contra o Palmeiras, mas eu acredito que vai ser um jogo bom, porque essas duas equipes já jogaram já no Campeonato Brasileiro. O Botafogo foi superior aqui, jogando contra o Palmeiras. Agora o Palmeiras tem totais condições também de jogar um futebol melhor, né, do que foi jogado ontem. Então a expectativa é bem grande e é duro que um brasileiro vai sair fora, né, Renato? Mas a gente espera que seja um jogo bom para todo mundo assistir. Secadores, Ronaldo agora. Adivinha quem é? Não adiantou, não. Adivinha quem é? A primeira tentativa foi falha. Agora vocês têm mais uma chance. Mais uma. Acertar, não vai ser agora, né, Renato? O Edu falou desse jogo do Brasileirão, realmente foi empate, porém o Botafogo foi superior, teve as principais chances. E agora não tem nada a ver, é outro contexto, Copa do Mundo de Clubes, oitavas de final, é um jogo só, não importa jogar bem e sim se classificar, continuar na competição. Cicinho, você já tem torcida declarada, é isso? Ah, não, não vale, né? Imagina se eu sou... E aí, já comprou tudo pra festa? Shopping Center do Sete. Na Shopee, compras a mais. Né? Na verdade, nós estamos falando aí de um clássico brasileiro e essas duas equipes são as que vêm, né? Estão vindo aí já há alguns anos lutando pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores. Então, assim, são duas grandes equipes. O Botafogo, acredito eu, que sai muito mais fortalecido do que o Palmeiras, né? O Botafogo, apesar de ter perdido o Atlético de Madrid, nesse grupo da morte aí, tirou muitas coisas positivas, então, fez história também contra o Paris Saint-Germain, e o Palmeiras não deixou uma grande imagem no último jogo. Mas se tratando de duas equipes brasileiras, é a esperança de um grande jogo e nós vamos estar na torcida aí. Raul Gil, você tira o chapéu para o Palmeiras ou para o Botafogo, hein? Ah, também não vale. Vamos Olha, eu vou falar com você. Se teve um time que sofreu nessa competição e pegou casca, foi o Botafogo. Porque já sai vencendo o PSG. Veja bem que eu vou falar aqui. Sai vencendo o PSG. E o Atlético de Madrid ainda perde por esse time. Aí veio na disputa aí dos dois times, só marcou, porque o Botafogo só marcou, posicionou, marcou ali, algumas vezes teve até a chance de matar o jogo ou abrir o placar, mas é um time que, veja bem, sabe sofrer durante a partida, sabe se posicionar bem e algumas vezes é letal, está sendo letal, como foi contra o PSG, que o Igor Jesus saiu na cara do gol e guardou. Agora, ontem, saíram também algumas vezes e não mataram o jogo. Então, o jogo que o Palmeiras pegou casca também, mas não deveria, porque estava fácil o jogo pro Palmeiras, hein? Pegou o Master com o Messi e o Soares. Master? O Master de Miami. Era jogo beneficente. Master Miami. Era Abel contra quem? Amigos do Abel contra amigos do Messi. Amigos do Abel contra amigos do Messi. Mundial de clubes, vocês estão vacilando. E o Botafogo tá vindo com a faca nos dentes aí. Abre o olho. E a mamãe Leila, o Marcelão me mandou aqui, o Marcelo Campos, que você conhece muito bem. Marcelão, beijo, Marcelão. Ontem a fralda ficou cheia. Ficou. Né? Ele mandou aqui que a mamãe Leila, veja bem, a mamãe Leila quer trazer o jogo pra Barueri. Aí, ó, Marcelão, vai não, melhor pro Alias, então, nesse contexto. Bom, o que a gente vai fazer é ficar nos Estados Unidos mesmo. Vamos à paradisíaca Miami. Lá está a nossa Gabi Guimarães. Olha, pertinho do Hard Rock Stadium. Gabi, estamos aqui ainda impressionados. Que jogo duríssimo pro Palmeiras. O Inter Miami resolveu mostrar credenciais. Messi, Suárez, Busquets, todo mundo. Mas o Palmeiras está classificado, agora já pensa no Botafogo. A primeira missão foi cumprida, né, Gabi? Good morning, girl! Good morning, girl! Um abraço a você, Rê, para todos que estão ligados com a gente. What a crazy game aqui no Hard Rock Stadium, não é? Mais de 60 mil torcedores. No seu grupo. E o Palmeiras... Olha, se o Inter Miami não fosse um time com reservas tão fracos, teria vencido o Palmeiras porque foi melhor que a equipe alviverde durante os 90 minutos. A partida de sábado não tem favoritos. É um clássico do futebol brasileiro. O Palmeiras fez 5 pontos no seu grupo, o Botafogo fez 6, vencendo 2 jogos. O Palmeiras passa invicto, porém vencendo uma partida e empatando 2.
Empatou com o Porto, que foi eliminado, empatou com a Inter de Miami, que você teve ali uma disputa ferrenha para vaga, ser primeiro colocado no grupo, e venceu o Al-Ahly por 2-0 em um jogo em que o Palmeiras também não jogou bem. Já o Glorioso venceu o Seattle Sounders, onde fez um bom primeiro tempo e um segundo tempo muito ruim, deu um show de bola contra o PSG e ontem, diante da equipe do Atlético de Madrid, fez um bom primeiro tempo, bem estável, e no segundo tempo jogou pela classificação, acabamos perdendo ali na última bola. O Botafogo viaja hoje para a cidade da Filadélfia, para ali um outro lado dos Estados Unidos. O Botafogo, ele vai ficar na Filadélfia, vai sair às 10 horas da manhã, horário da Califórnia, 2 horas da tarde, horário do Brasil, vai cruzar praticamente todos os Estados Unidos, uma viagem que dura ali por volta de 4 horas e chegará na Filadélfia por volta das 5 horas. Você tem uma diferença de fuso horário. Os Estados Unidos é um país muito grande e você tem fusos horários, né? O Botafogo vai sair de um fuso de 4 horas de diferença para o Brasil para uma diferença de 1 hora apenas, né? E os jogadores terão 3 horas à frente. Eles terão ali que amanhã se habituarem a dormirem um pouco mais cedo. E o Botafogo treinará quarta, quinta e sexta para enfrentar a equipe palmeirense. O jogo vai ser muito difícil, sem prognóstico. É uma partida entre duas equipes que nos últimos anos rivalizam. Rivalizaram pelos títulos brasileiros de 23 e 24. Um ano eles ganharam, no outro ano a gente ganhou. Ano passado nós os eliminamos nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. E nesse ano, no único confronto que existiu entre as partes, houve um empate no estádio Allianz Parque. Era a estreia do técnico Renato Paiva, o Palmeiras vinha de uma derrota no título paulista. Você teve ali um encontro que será significados diferentes das duas equipes. Mas pegando tudo, e você falando assim, o Botafogo poderia ter pego a Inter Miami, era muito mais factível, era um time mais fraco, TF. Poxa, deu mole. Amigos, eu tenho uma linha totalmente diferente de pensar. Em algum momento você tem que pegar um time mais forte, que seja nas oitavas, nas quartas, nas semi ou na final. Você teria que pegar um time forte e calhou de você ter já um confronto brasileiro nas oitavas de final. Um brasileiro vai passar para as oitavas e outro para as quartas, e outro voltará para casa e vai se preparar para o Campeonato Brasileiro. O Botafogo, ele passa de fase em um grupo que todos colocavam o Botafogo como eliminado. Pouca gente acreditava que a gente poderia passar. E quando a gente colocava que poderíamos passar, era para a segunda posição, e realmente foi a posição que nós passamos. Existia também aquela situação, o Botafogo talvez perca o PSG, mas ganha do Atlético de Madrid. Houve a situação contrária. Não me preocupa em relação a você ter um confronto difícil. A gente vai ter o desfalque do Gregory, e o técnico Renato Paiva terá 3 treinamentos para tentar encaixar o melhor Botafogo possível para enfrentar a equipe alviverde. Será que vai ser um Botafogo com um time com 3 meio-campistas? Eu não falo 3 volantes, 3 meio-campistas, tentando achar apenas um jogador para o lugar do Gregory? Não sabemos. Será que ele vai soltar um pouco mais o Glorioso? Ontem, a equipe da Inter Miami foi para cima do Palmeiras com muito toque de bola, com muita qualidade técnica dos jogadores que começaram a partida. E olha, se não fossem jogadores ruins, que existem também no time do Lionel Messi, a Inter Miami teria passado na primeira posição do grupo. Creio que isso poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Pegando tudo, é um confronto muito difícil. Será sábado, 13 horas, horário de Brasília. De novo um jogo meio-dia, no estádio Lincoln Financial Field, lá na Filadélfia. É bem perto ali de Nova York. A galera que está em Miami é um pouco mais próxima para a galera poder ir. Eu não sei como que a galera se planejou em relação também às voltas para o Brasil, se muita gente comprou apenas os ingressos para os 3 primeiros jogos. Se eu tivesse ido para os Estados Unidos, a minha programação era exatamente essa, de preparar a minha volta para, inicialmente, eu colocar uma das remarcações, seria para domingo, após as oitavas de final. Eu iria fazer sempre isso, né? Sempre programar
as voltas, né, com passagens reprogramáveis a partir das oitavas de final. Eu tinha essa confiança, se eu tivesse ido, né, para os Estados Unidos, mas infelizmente não fui, mas estou aqui acompanhando da maneira que está dando para acompanhar esse Super Mundial, esse Mundial de Clubes. Estamos nas oitavas. Era um sonho difícil, era um sonho improvável, mas chegamos de novo. A mídia vai jogar contra, principalmente a bairrista mídia paulista, e vamos ler várias coisas e vamos contestar várias coisas a partir de hoje. Quando vierem com coisas pesadas e coisas que não são profissionais, a gente vai contestar. E dentro de campo, os jogadores precisam entender que é foco contra um adversário que eles conhecem, um adversário que vem mordido devido a tudo que vem acontecendo nos últimos anos. No último ano a gente ganhou deles, o brasileiro, eliminamos a Copa Libertadores, esse ano fomos bem, e agora a gente tem que ter de novo cabeça no lugar. Foco, calma, é um time cascudo, é um técnico inteligente, que é o Abel Ferreira, mas, como disse o Zinho, eles são favoritos. O Zinho coloca o Palmeiras como favorito. E se eles são favoritos, o cemitério dos favoritos, cada dia que passa, está mais cheio. Que seja um outro favorito, assim como o Zinho colocou, e que o Botafogo chegue às quartas de final. Nas quartas, se vier um adversário internacional, Bayern de Munique, Chelsea, não sei quem vier, vem. E o Botafogo, ele tem que fazer a sua parte. Primeiro passar do Palmeiras. Passando do Palmeiras, a gente pensa naquilo que vem pela frente. Mas estou feliz da gente ter chegado onde nós chegamos. Temos mais uma semana de Mundial, meus amigos. Mais uma semana de Mundial. Nosso Mundial vai durar, inicialmente, até o final de junho. Isso é muito bom. E que a preparação continue forte para o Botafogo. Ir além, ir além, ir além. Faltam 4 partidas para o título mundial. Para quem não achava que a gente pudesse passar da primeira fase, agora o sonho é com o mundo. Faltam 4. Primeiro, Palmeiras. Depois, a gente vê o que vem pela frente. Que seja um grande jogo, que o Botafogo jogue aquilo que tem que jogar, que o Renato Paiva faça as melhores escolhas e que o Botafogo chegue às quartas de final. Entre na Mais Ágil, link aqui embaixo. O resultado de 1-0 para os colchoneros em Atlético de Madrid e Botafogo no Mundial de Clubes não foi suficiente para os espanhóis irem às oitavas e Giuliano Simeone reclamou muito da arbitragem do jogo. Em entrevista ao DAZN, ainda no primeiro tempo, o atacante reclamou de 2 lances envolvendo Julián Álvares dentro da grande área que não foram assinalados pelo árbitro. Nunca vi nada parecido. Ambos foram pênaltis. Não estamos recebendo nenhuma decisão a nosso favor, disparou o argentino sobre as decisões tomadas por César Ramos. Na primeira jogada citada pelo filho de Diego Simeone, Álvares corta Gregori, que logo em seguida encolhe a perna e o camisa 19 cai. O segundo lance, porém, foi passível de polêmica. Aos 43 minutos, em lance também protagonizado por Gregori e Julián, o atacante do Atlético de Madrid toca na bola e o volante do Botafogo tenta interceptar, mas dá um leve pisão no argentino. O juiz da partida foi recomendado pelo VAR a ir ao monitor verificar o lance. No entanto, após aproximadamente 1 minuto ponderando, César Ramos foi ao centro do gramado e manteve a marcação de campo. Na segunda etapa, a equipe de Diego Simeone dominou as ações ofensivas em busca do gol e foi às redes com Griezmann. Apesar do triunfo, os espanhóis foram eliminados do Mundial de Clubes. Em contrapartida, Botafogo e PSG se classificaram. Pelo lado francês, Ousmane Dembélé está de volta ao time. PSG, Botafogo e Atlético de Madrid fizeram 6 pontos no grupo B. Os franceses lideraram pelo saldo de gols, enquanto os brasileiros superaram os espanhóis também pelo saldo. Lanterna, o Seattle Sounders não pontuou. E você, torcedor, o que acha da declaração de Simeone? Deixe sua opinião nos comentários.